por algo que eu estava conseguindo enxergar ali, eu vi muitos cajueiros carregados de frutos. E aquela situação, aquela quantidade enorme de frutos, aqueles frutos amarelinhos, alguns já com tom assim meio avermelhado, que o caju tem esse padrão, né, um vermelho, um amarelozinho, me chamou muita atenção pela quantidade de frutos. E eu perguntei, Senhor, como produzir tantos frutos assim? Interessante é que não era exatamente uma plantação numa área específica, bem cuidado, mas assim no meio da mata, vários cajueiros. Alguns nos lugares já mais ou menos preparados, outros no meio do mato, mas frutificando. Numa região que sabemos que a condição climática, né, não é assim tão favorável, porque é um lugar quente, chove pouco, no litoral menos, né, mas quando se adentra para a área interior do estado, você vê a seca que é, as condições muito adversas, e aquelas árvores conseguem produzir, conseguem sobreviver, conseguem crescer. Então, eu analisando todo esse cenário, eu fazendo todo esse questionamento, eu me perguntei, mas por que nós, seres humanos, muitas vezes somos tão fracos quando enfrentamos situações adversas? Porque nós somos fracos. Nós, muitas vezes, por mais forte que seja a nossa fé, muitas vezes nós fraquejamos, nós recuamos diante de situações. Eu lembro de uma frase do Martin Luther King Jr. falou a respeito da fé, e ele dizia que a fé é algo que faz com que nós coloquemos nosso pé no degrau antes mesmo de ver a escada. Então a gente não está vendo uma escada, mas já estamos colocando o nosso pé no degrau. Isso aí, quando eu falo em crescimento, quando eu falo em fé, quando a gente tem uma busca constante diante de Deus. Quando nós precisamos nos aprofundar na intimidade com o Senhor, porque, olha, os frutos, eu que estava vendo aqueles frutos todos, na verdade, eles não são a causa, mas a consequência. Quando nós começamos a ver que os frutos são consequências e não causas, a gente tem que ver o outro lado, a outra ponta dessa corda. A corda tem duas pontas. Uma ponta você vê os frutos e na outra, o que nós vemos? E aí que a gente consegue enxergar as raízes de uma árvore, as raízes de um cajueiro, que trabalham, se aprofundam, se enterram, buscando água, buscando alimento para sustentar. E é isso que nós precisamos fazer também. Buscar um comprometimento maior com o Senhor, uma intimidade maior com Deus, aprofundar, dar mais robustez ao nosso corpo físico e espiritual, através de nossas raízes, através do nosso aprofundamento diante do Senhor. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias, somente 2 versículos, e eles falam exatamente o que eu precisava ouvir lá em Jeremias 17. Jeremias 17 também está ali na tela, na multimídia, a minha versão é NAA. E versículos 7 e 8 dizem: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Versículo 8 diz: porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes.
e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar frutos. Amém? Uma palavra de oração. Pai querido, Pai amado, meu Pai, muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na sua casa nessa manhã. Que o Senhor possa estar, meu Pai, verdadeiramente falando através desse seu servo, que não seja eu, Pai, mas que seja teu Santo Espírito a falar através de mim. E que nesse momento, meu Pai, possamos encontrar, meu Pai, corações férteis, meu Pai, para que tua palavra, a semente da tua palavra, Senhor, possa germinar. Em nome de Jesus, amém. Interessante que essa palavra, quando ela fala, né? O versículo 7 que diz: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ela fala exatamente da força que existe no Senhor e não em nós. Porque na verdade nós somos fracos, frágeis. Nós achamos que somos poderosos e não somos super-homens, não somos. Não existe uma Mulher Maravilha na realidade entre nós, não existe super-homem entre nós, mas existem servos carentes da presença de Deus. E é isso que nós precisamos entender, ter consciência. Não é dizer que eu vou sair daqui de cabeça baixinha, não, eu vou sair de cabeça erguida, porque eu tenho o meu Deus a me guiar, a me conduzir. E essa força que eu preciso tomar posse, eu preciso acreditar, eu preciso me aprofundar. O ponto 1, ele fala a respeito das raízes da confiança. É justamente esse versículo 7 que diz que, né? Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Esse é o ponto 1 que eu selecionei, que eu coloquei, e ele fala das raízes da confiança. Então a gente começa a crescer a partir daquele momento que eu digo que eu tenho confiança na presença de Deus na minha vida. Jeremias, ele foi assim tremendamente ousado e tremendamente feliz, que ele usa essa metáfora da árvore robusta. Você é uma árvore robusta. Eu sou uma árvore robusta quando eu tenho Deus ao meu lado. Quando as minhas raízes buscam a presença do Senhor. Quando eu sou plantado à beira do ribeiro. Gente, plantado à beira do ribeiro não significa que eu tenho que estar plantado ali do lado do rio, não. O ribeiro é o Senhor. E eu preciso estar ao lado dele o tempo todo. Eu preciso que ele esteja ao meu lado o tempo todo. A confiança no Senhor é como uma árvore que não só sobrevive, mas ela prospera. Não é questão, gente, de sobreviver, mas de crescer, de dar frutos. A palavra de Deus diz, né, naquela parábola da semeadura, lá no livro de Mateus, deixa eu ver se tem aqui. No finalzinho, ela diz que, no versículo 8, diz: outra, enfim, caiu em boa terra e deu frutos, a 100, a 60 e a 30 por um. Então, existe um crescimento, não é dizer que eu lancei a semente germinou, ela começou a gerar uma plantinha, ela vai crescer, ela vai virar uma árvore, e chegar um momento certo, um momento propício, ela vai gerar frutos. Mas como dar frutos se minhas raízes não estão sadias? Se minhas raízes não estão buscando exatamente a presença de Deus? Se minhas raízes agem como se fossem autônomas e não são? Não existe autonomia em mim, existe uma dependência, e essa dependência ela é frutífera para mim. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E é isso que nós precisamos ser: acreditar no Senhor, crer no Senhor, confiar no Senhor, dizer: Senhor, eu quero crescer, mas que Tu esteja ao meu lado. Eu quero produzir frutos. Não é só produzir frutos hoje e amanhã não produzir mais, porque eu preciso produzir frutos continuamente. Voltando lá em Jeremias, né? No finalzinho diz lá, olha:
E no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar frutos. Ou seja, existe uma continuidade, existe uma regularidade nessa produção. E é isso que nós precisamos nos atentar. Precisamos buscar sempre estar à beira desse ribeiro. Precisamos fortalecer nossas raízes. Precisamos dar saúde às nossas raízes, para que elas cresçam, para que elas nos alimentem, para que elas nos sustentem, para que elas nos segurem no momento da tribulação, naquele momento de tormenta que nós passamos. Quem me segura são as minhas raízes. Pastor Jorge perguntou, desde quando você está na igreja? Olha, infelizmente, só desde o Alcântara. Eu queria estar desde quando eu nasci, mas não é um momento que eu tenha assim, autonomia sobre as minhas escolhas. Eu era criança, então eu tinha alguém que... os meus tutores, meus pais não me conduziram, a gente não tinha. Mas olha, hoje a gente se preocupa em colocar nossas filhas, nossos netos na igreja, na dependência do Senhor, está sempre orando por eles, porque esse não é o melhor caminho, esse é o único caminho. Quando a gente fala que estar na presença de Deus é o melhor caminho, não, esse é o único caminho. E a gente tem orado muito por eles, para que eles perseverem, e a gente está sempre acompanhando. Olha, às vezes acontece um probleminha ou outro, gente, mas não abandone a presença do Pai. Nunca pense em fazer isso. Agora, o ponto 2, ele fala sobre a extensão de sua estabilidade. E aí entra uma parte do versículo 8 que diz: porque ele é como árvore plantado junto às águas, que estende suas raízes pelo ribeiro. Interessante aqui fala que a árvore, ela estende suas raízes. Não é o ribeiro exatamente que vem em direção às raízes, mas a árvore, ela precisa buscar esse alimento. Precisa buscar essa fonte de riqueza. Interessante que essa palavra que Jeremias fala aqui, ele fala para um povo acostumado com os desafios de viver em um ambiente árido. Como muitos de nós, a gente fala assim, gente, a minha vida tem sido boa, a minha vida tem sido maravilhosa, a minha vida tem sido um mar de rosas. Mas nem todos aqui têm essa vida tão fácil assim. Nem todos aqui têm vivido no mar de rosas. E essa luta que nós precisamos entender, que como Jeremias falava, que esse povo que vivia numa situação árida, precisamos entender que a busca precisa ser constante. Eu não posso desanimar no meio do caminho. Eu não posso desistir no meio do caminho. Não existe assim aquele momento de relaxar. Jeremias falava aquele povo, o povo que vivia um ambiente árido, um ambiente hostil, um ambiente desértico, onde a água era uma fonte vital. Quando a gente fala em ribeiro aqui, está falando em água. Onde a água era uma fonte vital de vida e esperança. Então Jeremias, ele usa palavras, ele usa assim uma situação, ele cria uma situação para que o povo entenda e dê valor, porque quando se fala em água, é como ouro. A água, ela vale mais do que o ouro no deserto. Eu não me alimento de ouro lá no deserto, mas eu preciso de água para sobreviver. Eu preciso de água para viver. É como o ar, se eu tampar meu nariz, minha boca, vai chegar um momento que ou eu abro, ou eu deixo alesso. Porque eu preciso do ar para viver. Quem me fornece esse ar, senão o próprio Deus? A imagem de uma árvore florescente junto ao ribeiro não era apenas poética, mas tem uma profundidade tremenda.
quando ele coloca uma árvore ao lado do ribeiro, como se fosse eu, como fosse você, qualquer um de vocês, ao lado de um ribeiro, ao lado de uma fonte de água, não é nada assim poético, não existe poesia nisso, mas existe profundidade. Ela simboliza, a árvore simboliza, como eu falei a respeito do cajueiro, plantado numa região árida, uma região difícil. Ele simboliza uma resistência, uma resiliência, aquela situação que você tem que se encaixar no ambiente. A vitalidade que emana de uma confiança inabalável em Deus. E essa confiança que a gente precisa buscar dentro de nós. Olha, eu preciso manter o meu foco. E assim como as raízes sustentam, não apenas sustentam uma árvore, mas elas nutrem uma árvore, uma planta. A nossa fé e confiança em Deus são as raízes que nos sustentam durante os desafios aos quais estamos diariamente sujeitos. Todos os dias, né? A verdade é essa. Todos os dias, todos os momentos, situações surgem diante de nós, até mesmo para desanimar, para mexer com a nossa fé. E não adianta dizer assim, não, minha fé é inabalável. Sim, a minha fé também é inabalável, mas existe aqueles momentos que a gente questiona. Senhor, será que eu mereço passar por tudo isso? O que está acontecendo às vezes com a minha vida? Por que eu estou passando por isso, Senhor? E a gente vê que muitas vezes as situações são permitidas, na verdade não, todas as situações são permitidas pelo próprio Deus, mas nós precisamos ter justamente essa fé inabalável, ter raízes firmadas em solo, próximo a ribeiro, de onde ela obtém todo o nosso alimento e onde ela se espalha e ela dá sustentação a cada um de nós. Ponto 3, ele fala ali da sua resistência. E esse texto, ele pega um pedaço aqui do versículo 8, que diz, e não receia quando vem o calor, porque suas folhas permanecem verdes. E ele fala justamente aqui de uma transição, um momento assim único, de dificuldade. Tem o calor, aquele calorão. Às vezes eu estava em casa, minha esposa falou assim, mas a planta está toda murcha. Eu falei assim, sim, é uma atividade normal de uma planta. Se ela fica algum tempo assim, nós ficamos aí uns 2, 3 dias fora, chegamos em casa, as plantas, as folhas estavam todas murchinhas, eu expliquei para ela que a planta, ela murcha a folha, ela se encolhe para economizar energia. Coisa da natureza, coisa daquele lá de cima. A planta, ela murcha, ela se encolhe porque ela está economizando energia. E quando a gente molha, daqui a pouco ela começa a se encher. Ela revigora, porque a água traz vida para ela. A água traz a sua condição original. Nós precisamos dessa água. E que água é essa? Espírito Santo de Deus. E que água é essa? A presença de Deus. E que água é essa? O Senhor, que tudo fez. Essa parte do versículo 17, capítulo 17, versículo 8, que menciona a árvore que não teme quando vem o calor, suas folhas estão sempre verdes, ela oferece uma profunda lição sobre a natureza da fé resiliente. A resiliência, ela nos capacita a nos adaptar, a nos encaixar, a nos ajustar às situações.
Porque a verdade é que nós sabemos, isso aí é mais do que pregado, que às vezes não temos um sim, às vezes não temos um não, às vezes nós temos um espere. E essa resiliência, ela nos capacita, nos diz essa condição, nos dá essa condição, olha, aguarde um pouco. Vai chegar o momento certo. Eu tenho minhas lutas, eu tenho meus processos, eu tenho pedidos que eu tenho feito ao Senhor, que ainda não foram atendidos, mas eu não desisti. Porque eu entendo que não é hora. Não é hora. As coisas vêm naquele momento certo e às vezes a gente pensa que, olha, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não está olhando para a minha causa, o Senhor, meu Deus, o Senhor atende aquele lá que é ímpio, não me atende. Eu não sei se você já pensou isso também, que às vezes o ímpio parece ser mais feliz do que a gente, mas eu posso te garantir que não é. O que nós precisamos fazer é dar valor à nossa felicidade, a dar valor às pequenas coisas que nós temos, as pequeninas coisas. Ontem estávamos lá em casa brincando com as crianças, tinha que inventar, né? Tinha que inventar. Fui para a rua andar, o outro pequenininho, 2 anos, não sabe andar de bicicleta, eu tenho que estar empurrando ele. Fiquei na rua, a coluna começou a doer, eu falei assim, está na hora, tem que parar. E a gente se esforçando, e a outrazinha com patinete, daqui a pouco vem sobrinhos lá do pastor Marvel, são gêmeozinhos também, tem 2 anos, vim brincar também ali. Aí entramos, aí jantaram e tal. Lá no sofá, a cama está aberto lá na sala desde sexta-feira. Não fechamos ainda, vamos fechar hoje, quando a gente for embora. Aí minha esposa vai e inventa de fazer aquela brincadeirinha de fazer uma cabaninha. A cabaninha, põe o lençol, botou lá. Eu estou lá sentado na frente do computador, estudando a palavra com a Bíblia, vem um pequenininho, vovô. E eu estou enrolando, daqui a pouco ele pega minha mão e me puxa para ir para a cabana. Imagina eu lá brincando na cabana, e eles rindo, pulando em cima da gente. Mas engraçado é que são esses detalhezinhos pequenininhos que nos dão alegria, que trazem felicidade. Não precisa de coisas muito grandes. Eu vejo muitas vezes que eles lá, eu dou uma caixa de papelão, eles ficam super felizes brincando na caixa de papelão. O pequenininho entra na caixa, a outra sai arrastando a caixa, e não precisa ser um carrinho bonitinho, de rodinha, não. Mas coisinhas pequenas, e é isso, gente. E é isso que nós precisamos dar valor. As coisas que nós temos, as coisas que o Senhor nos deu, a companhia de nosso cônjuge, de nossos familiares. Família é uma coisa tão bacana. Hoje teremos o culto à noite, né, Diácono Luiz? É hoje? É hoje ou semana que vem? É hoje. Você também pode estar aqui nesse culto, fortalecendo as raízes de seus familiares. A família é a sua igreja. Aqui é um templo, mas dentro de nossa casa existe uma igreja também, composta de você, seu cônjuge, seus filhos, seus parentes que vivem ali. E esse fortalecimento que nós precisamos continuar, precisamos abraçar, precisamos fortalecer, precisamos irrigar. Irrigar. E quando eu falo em irrigar, gente, não é só você pegar e molhar, como eu fiz com a planta lá, que ela estava murchinha, que eu molhei. Não. Através da oração, através do joelho no chão, através da imersão na palavra. Quando eu falo em estar plantado à beira do ribeiro, é porque a gente precisa buscar um pouco mais. Eu não estou dizendo que você não busque. Eu não estou dizendo que eu não busco.
Mas às vezes a gente precisa buscar um pouco mais. Sabe aquela comida que a gente come e que repete? É isso. A gente ora, é tão gostoso orar que a gente vai, repete. Vamos repetir essa oração. Vamos orar mais 5 minutos. Eu tenho um propósito de ler um capítulo por dia. Olha, hoje eu estou com tempo, eu vou ler 2. Vou ler 3. Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo, então eu já vou ler o de amanhã, vou ler o de depois da manhã. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele se aproxima. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele se aproxima de você. Porque o Senhor, Ele é assim, Ele adora ter esse tipo de intimidade. Ele é apaixonado por mim e por você. Você acredita que o Senhor é apaixonado por você? Pois é, Ele é. Ele é. Ponto 4, ele fala da continuidade de sua frutificação, é o que eu estava falando há pouco. Não é dar somente frutos hoje. Não é somente dar frutos amanhã. Mas tem que existir um continuismo, uma continuidade. Eu preciso dar frutos sempre. E sempre que possível, aumentando a minha produção. Mas como eu vou produzir frutos se a minha matéria-prima é escassa? Se eu não estou me abastecendo de matéria-prima, como que eu vou produzir? Isso é uma questão até de matemática. Se não entra, como vai sair? Se eu não me alimento com o Espírito Santo, como eu vou produzir mais frutos? Se eu não busco estar na presença de Deus cada vez mais, como que eu vou aumentar a minha produção de frutos? Como? Me explica essa matemática. Não existe. 2 mais 2 continuam sendo 4. Então, se eu quero aumentar a minha produção, se eu quero produzir mais frutos, se eu quero estar com mais intimidade com Deus, eu preciso me encher cada vez mais dessa água que vem, que jorra da fonte da vida. Eu preciso. Mas a palavra de Deus diz que, olha, uma árvore plantada à beira dos ribeiros, cujas raízes se espalham, cujas raízes se direcionam para a fonte de água. Não é a água que vem para a raiz, mas a raiz que tem que buscar a água. E às vezes nós ficamos ali de braços cruzados, ou achando que vai cair as coisas do céu, e não é bem assim que acontece. Nós precisamos buscar. Pastor Jorge estava falando sobre a semana de oração, vamos ter oração a semana toda. Olha, gente, eu só não devo vir no sábado, mas é justificável isso. Nós fomos convidados para sermos padrinhos de casamento, não tivemos como assim recuar, então é justamente nesse dia que eu não vou estar disponível, mas todos os dias, se Deus permitir, eu vou estar aqui. Sabe por quê? Na segunda-feira a gente tem feito, quem tem vindo na segunda-feira sabe, nós temos aí uma cartinha que nós fizemos para Jesus. Minha cartinha está aqui. Não sai da minha Bíblia, está aqui dentro o tempo todo. E nessa cartinha eu relacionei tudo que eu preciso do Senhor. Eu não botei coisa assim impossível, não. Não botei ele para ganhar na Mega Sena, não pedi uma Ferrari, não pedi nada disso. Mas eu pedi aquilo que eu preciso para viver. Eu pedi aquilo que possa gerar paz na minha vida, na vida da minha família. Eu pedi ao Senhor que me permita crescer mais espiritualmente, porque fisicamente é quase impossível, né? Não tem como estar crescendo mais do que isso, tá bom. A verdade, eu entrei naquela fase de estar diminuindo, né? A gente vai encolhendo um pouquinho. Mas crescer espiritualmente.
E aí isso a gente pede. E se eu puder estar aqui em todos os cultos, eu vou estar. Porque eu quero estar levantando a minha cartinha para o Senhor. O envelope está fechadinho. Só quem sabe que está aqui, nem minha esposa sabe, somente eu e Deus. Olha, parte do que eu escrevi, ele já me atendeu. Amém? Já estamos indo para o final, para a conclusão. Essa palavra ela falou muito no meu coração, porque ela mostrou que eu preciso crescer. Eu preciso permitir que minhas raízes se aprofundem mais e mais. Eu preciso permitir que as minhas raízes me dêem mais sustentação e que eu não venha tombar durante uma tempestade, que eu não venha cair diante das dificuldades, mas que em nome do Senhor eu possa estar fortalecido, que em nome do Senhor eu possa estar cada vez mais resistente, que em nome do Senhor eu possa estar mais firme na rocha. E a gente fica se preocupando muitas vezes com os frutos e se esquece das raízes. Vamos ler lá em Mateus, a parábola do semeador, rapidamente, ela é pequena. Eu não coloquei na multimídia não, tá, gente? Porque me veio agora na cabeça, me veio agora no meu coração para falar. No livro de Mateus 13, a partir do versículo 1. A parábola do semeador diz o seguinte: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, gente, olha só, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, essa aqui é importante, caiu em boa terra e deu frutos a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, só esse último versículo, só essa última semente que caiu em terra boa, quando ele diz que é uma terra boa, significa que ali as raízes conseguiram se aprofundar. Que ali as raízes conseguiram se desenvolver. Porque as demais não. Então ela só passou a produzir frutos depois que as raízes se desenvolveram. Não tem como produzir frutos sem raízes. Não tem como, é impossível. É impossível. Então, outra parte, enfim, caiu em boa terra e deu frutos a 100, a 60 e a 30 por um. Então não foi só um fruto, deu muitos frutos. E às vezes, gente, a gente fica assim, com as raízes tão superficiais, que qualquer coisinha nos tira do lugar. Qualquer coisinha nos afasta da presença de Deus. É o que diz a parábola. Quando a semente é lançada em terreno rochoso, quando ela é lançada num local que não tenha
a terra boa. Vem o vento, espalha. Vem as aves, comem a semente não germina. Ela não chega a desenvolver raízes. Aprofunde suas raízes, cada vez mais que você puder. Aprofunde. Permita que ela se desenvolva. Não se contente com uma fé superficial. Você está lá na conclusão, tá, meu irmão lá da multimídia, né? O item 1 aí, tá? Assim como a árvore, ela busca as águas profundas, busque um relacionamento mais profundo com Deus. Não seja superficial. Não estou dizendo que você vai ficar assim, dormir na igreja, vai passar o dia na igreja. Não, você não precisa fazer isso. Porque buscar intimidade com Deus não necessariamente precisa estar na igreja, mas em casa, no trabalho, em qualquer lugar que você esteja. Sempre que possível, ore. Sempre que possível, fala, Senhor, me ajude, eu estou aqui. Sempre que possível, Senhor, toma conta desse seu servo, que não seja eu, mas seja a tua presença em mim. Busque essa intimidade com Deus através da oração, do estudo da palavra, da meditação. Resista e persevere. Não permita que qualquer coisinha venha mudar o seu rumo. Venha te tirar do lugar. Venha fazer com que você faça biquinho, chateadinho com certas coisinhas. Não permita isso. Não permita que se abra uma brecha em seu coração, mas que ele possa estar cicatrizado sempre. Quando enfrentar adversidades, lembre-se de que sua resistência espiritual é maior do que qualquer desafio. Você precisa ser resistente espiritualmente. Eu preciso ser resistente espiritualmente. Fortaleça-se na fé. Frutifique continuamente. Não importa a estação que estejam passando. Não importa se é verão, inverno. Não importa. Sejam produtores de frutos espirituais. Pratiquem o amor, pratiquem a alegria, pratiquem a paz e todas as demais virtudes do Espírito Santo de Deus. É isso que o Senhor espera de mim, é isso que o Senhor espera de você, que sejamos assim. Ainda corroborando com a palavra de Jeremias, o livro de Salmos, não precisa abrir, Salmos 1, versículo 3, diz que ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não, e tudo o que ele faz será bem. Virtudes de alguém plantado à beira do ribeiro. Então você está vendo aqui, eu estou no livro de Salmos, né, ratificando o que Jeremias falou. Ratificando, corroborando, complementando, dando consistência. Então a gente vê que a palavra de Deus, a Bíblia, ela não é assim, de qualquer maneira, ela tem especificações, ela tem correspondências dentro da palavra. E é isso que o Senhor colocou em meu coração nessa manhã. É isso que o Senhor colocou para que eu também entendesse as minhas necessidades.
Amém? Curve sua cabeça. Vamos estar orando. Aleluias. Pai querido, Pai amado, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, meu Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na sua casa nessa manhã. Obrigado, meu Pai, porque falaste, meu Pai, os nossos corações tremendamente, meu Pai. Porque Tu és bondoso, Tu és misericordioso, Tu és, Senhor, aquele, meu Pai, em que temos, meu Pai, colocado nossas raízes, temos direcionado nossas raízes, para que haja um crescimento dentro de nós. Seja conosco, meu Pai, nessa manhã, nesse dia, durante toda essa semana de oração, meu Pai, que Teu Santo Espírito tenha liberdade, meu Pai, de falar aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito, meu Pai, se manifeste nesse lugar e que haja, meu Pai, restauração e que haja conversão em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Vamos cantar este louvor. Obrigado, Diácono Augusto. Guarda essa palavra no seu coração. Acho que é uma das melhores mensagens que eu ouvi você pregando, Augusto. Falou muito ao meu coração. Eu gosto muito desse texto. E a gente precisa produzir fruto. E enquanto o Diácono Augusto pregava, eu lembrava de um professor meu, ele falando da questão de quando a árvore floresce e ela começa a dar os frutos, e as abelhas vêm, os insetos vêm e começam a sugar. E aí um aluno falou na hora que os insetos se aproveitavam das árvores, na verdade. E o professor explicou que era o contrário. Eram as árvores que se aproveitavam dos insetos. Porque elas precisam dos insetos para que os insetos continuem fazendo que ela continue se reproduzindo. Porque os insetos vão começar a pulverizar outras áreas e aquela flor vai continuar se reproduzindo. Então ela solta o néctar para atrair os insetos para ela, para que os insetos façam a proliferação da prole, a continuidade da vida. Porque não basta somente eu dar fruto. Eu preciso que outros precisam dar frutos também a partir de mim. Eu preciso continuar reproduzindo, e é exatamente isso que o Augusto falou, precisa ter continuidade. O meu ministério não pode parar em mim, ele precisa continuar em você, e o seu ministério precisa continuar em mim, nos seus filhos, na sua descendência. E a gente não pode parar de frutificar. Frutifiquei hoje, preciso continuar frutificando amanhã. O fruto que eu dei hoje já não serve para alimentar alguém amanhã, eu preciso continuar dando frutos todos os dias. Por isso a necessidade de continuidade, como foi ministrado. Você precisa continuar produzindo frutos aonde você for. Você precisa ser essa árvore plantada junto ao ribeiro, que no dia mau, no dia da sequidão, permanece dando fruto. E aí, como ele falou, a árvore, para se proteger, para se resguardar, ela murcha, porque existe uma quantidade menor de energia sendo ali utilizada. Mas quando a água bate, e aí a gente vai lembrar lá do texto de Jó, ao cheiro das águas, a árvore volta a florescer. Ao cheiro das águas, as folhas voltam a vivificar. E é assim que o Senhor quer fazer conosco. Então nesta manhã, de repente, você está sentindo essa folha murcha, essa árvore cortada, sem esperança, sem expectativa. Você olha para o seu ministério, parece que ele não anda, que ele não cresce, que ele não frutifica. Mas nessa manhã o Senhor falou com você. O Senhor falou no seu coração. Guarde esta palavra no seu coração. Você ainda tem muita lenha para queimar, meu filho. Você ainda tem muito fruto para produzir. Você ainda tem muita esperança para dar a outros. Então renove a sua esperança nesta manhã. Não importa a sua idade, não importa quanto tempo você tenha. E falando de idade, eu guardo sempre de lembrar da irmã Terezinha. A irmã Terezinha descansa no Senhor hoje. 96 anos. A irmã Terezinha ficava pedindo retalhos para fazer tapete, para vender os tapetes, para poder ofertar na igreja.
96 anos. Prazer de estar na casa do Senhor, prazer de servir ao Senhor, prazer de usar os talentos e dons que Deus deu na casa do Senhor. Não olhou a idade. Podia falar, estou com 96 anos. Já cumpri o meu compromisso, já combati o bom combate da fé. Foi até os últimos dias fazendo isso. Preocupação dela, quando eu estava doente ali, já no finalzinho, entregar os tapetes que tinha prometido. E aí a gente vê o amor. Pessoa que não deixou de produzir frutos. Pessoas que não deixou de produzir. Pessoas que não deixou de aplicar a sua vida no reino. Vamos cantar esta canção, pedindo ao Senhor nesta manhã que Ele leve-nos além, ao nível de intimidade mais profundo para com Ele. Aleluia. Aleluia, seu Pai. Declare: render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda imaginar, é me inspirar pra te dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti. Declarei Ele nessa manhã: Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Flua mais da tua unção, mais do teu poder. Coloca a mão no seu coração. Enquanto os instrumentos trocam, eu queria que você começasse a colocar diante do Senhor as suas necessidades, aonde você precisa continuar frutificando, aonde você precisa voltar a frutificar. De repente você está falando, como eu disse, você não tem visto sua vida produzir bons frutos, você não tem visto frutos da sua vida. Mas nesta manhã o Senhor te trouxe aqui para você falar do fundo do seu coração, do fundo da sua alma. Apresentar diante do Senhor: Senhor, eu quero produzir mais, eu quero produzir frutos de excelência, eu quero produzir frutos com qualidade. Eu quero que minhas folhas, Senhor Deus, alimente outras pessoas. Que, como diz em Apocalipse, a árvore da vida, que minhas folhas sejam remédio para as pessoas, para curar as pessoas. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero dar continuidade na produção dos frutos. Eu não quero parar, eu não quero cessar. Eu quero ser uma árvore junto ao ribeiro das águas, que mesmo no tempo seco, no tempo da sequidão, não deixe de produzir frutos. Mesmo no dia da adversidade, no tempo da adversidade, eu continue tendo uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra de confiança às pessoas. Peça ao Senhor nesta manhã.
Senhor, me dê raízes profundas, raízes que alcancem, Senhor Deus, os níveis mais baixos ali da água, Senhor Deus, as águas subterrâneas, Senhor Deus, para manter as minhas folhas vivas e os meus frutos bons, para que as pessoas, ao se alimentarem da palavra que o Senhor colocar nos meus lábios, elas ganhem vida, elas ganhem esperanças, elas se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Que o Senhor me use como um canal, como um instrumento nas suas mãos, para ser bênção. Que eu seja um canal, levando a água da vida às outras pessoas. Que eu possa ser, Senhor Deus, nas tuas mãos, essa pessoa, esse fruto, que alimente multidões, que alimente gerações, e que a minha casa seja esse primeiro lugar a ser abastecido, que a minha família seja a primeira a ser abastecida com esse fruto, que eles ganhem, Senhor Deus, o alimento, a partir de mim, Senhor Deus. Faça em mim este lugar, faça em mim esta pessoa, faça de mim esta árvore frutífera, plantada junto ao ribeiro de águas, e leva-me além nesta manhã, leva-me além, leva-me além. Peça a Ele ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, muito, muito mais do teu poder. Leva-me além. Você que foi abençoado, aplauda ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Guarda essa palavra no teu coração. Acredito que o pessoal da mídia não conseguiu transmitir hoje, mas se gravar, pedir para colocar lá no canal, abençoou muito a minha vida. E que Deus continue falando no seu coração. Então, diáconos, diaconisa, daqui a pouco reunião com o pastor Edenilson, tá? Acabarmos de ajustar aí a questão da semana de oração. Logo mais, 19 horas, culto da família. A equipe aqui do Ministério de Famílias estará aqui com toda a equipe aí trabalhando. E aí a palavra do Senhor vai ser ministrada aqui. E aí, como eu digo sempre, convida alguém da sua família. Pastor, mas eu convido e eles nunca vêm. Convida mais uma vez. Insista mais uma vez. Convide mais uma vez. Fala, não, hoje é culto da família, é um culto especial. A gente tem uma oração no final. Faça isso. Invista. Continue. Não desista daquilo que Deus te chamou. A família é o seu primeiro ministério. E é o ministério mais importante da sua vida. Então, convide alguém da sua família para estar aqui logo mais. E certamente será bênção para você e para esse parente. Pastor Renê e a diaconisa Jaísa só estarão conosco logo mais. Então venha logo mais, traga aí alguém da sua família, certamente será bênção. Vamos nos despedir aqui orando e agradecendo a Deus mais uma vez. Querido Deus, amado Pai, nesta manhã nós agradecemos o Senhor por esta palavra que falou fortemente aos nossos corações. E que possamos, Senhor Deus, ter as nossas raízes profundas para que o nosso fruto permaneça a cada dia. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pedindo agora que o Senhor nos leve de volta para nossas casas, guardados e protegidos nas tuas santas mãos. Te agradecemos desde agora e para sempre, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Aleluia.